Mesmo após sua morte em 1884, o coração de Dom Pedro I segue conservado em bom estado numa igreja em Portugal. Mas por que o coração do primeiro imperador do Brasil segue guardado após 188 anos de sua morte? Porque os portugueses seguem guardando o órgão dessa figura histórica para os dois países. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos à Curioso TV, onde você fica por dentro dos mais diversos assuntos. Antes de tudo, aquela recomendação de sempre, se inscreve no canal e já dá o like no vídeo, assim você ajuda a Curioso TV a crescer. Bom, o assunto de hoje é Dom Pedro I, bem, mais especificamente o coração do primeiro imperador do Brasil. Antes de tudo, para quem não está ligado, Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil após declarar a independência da então colônia da metrópole Portugal. Isso foi lá em 7 de setembro de 1822, mais precisamente às margens do rio Ipiranga, como diz o nosso hino. Vale lembrar que foi todo um processo até que o Brasil pudesse se tornar independente de Portugal. Tudo começa lá em 1808, quando a família real portuguesa vinha ao Brasil por conta das ameaças de Napoleão Bonaparte, imperador francês, e que vinha fazendo ameaças a Portugal, cobrando um apoio da coroa, e assim ele começa uma incursão no país europeu. Isso fez com que Dom João VI, então rei de Portugal, viesse com toda a corte para sua principal colônia, o Brasil. O Império Português, então, passa a ser regido de sua colônia Brasil, mais precisamente do Rio de Janeiro. E bem, a família real portuguesa fica no Brasil até 1821, quando Dom João VI é obrigado a voltar para Portugal por conta do estouro da Revolução do Porto, em 1820. E o que foi essa Revolução do Porto? A Revolução do Porto foi um movimento liberal português que surgiu após a queda definitiva de Napoleão Bonaparte e o fim de sua ameaça para todo o território europeu. Isso acontece especificamente em 1815. Lembra do que a gente falou no início do vídeo? Napoleão queria uma declaração de apoio da coroa portuguesa a favor da França e contra os britânicos, os principais rivais de Napoleão naquela época. Isso gerou uma invasão ao território português que ocasionou a fuga da família real para o Brasil, sua principal colônia. Acontece que, com o apoio dos militares britânicos, os portugueses repeliram a invasão francesa. Em 1815, Napoleão cai definitivamente, só que Portugal não contava mais com a família real em território lusitano. Isso por si só já deixava Portugal numa posição delicada, uma vez que a corte não estava no país. Isso se agrava com algumas decisões tomadas pelo Império aqui no Brasil. A assinatura do decreto dos portos às Nações Amigas e dos tratados assinados em 1810, o mais famoso deles sendo o Tratado de Comércio e Navegação, garantiram diversos privilégios alfandegários aos produtos britânicos, ou seja, na prática, menos imposto no comércio com o Brasil, em detrimento aos produtos portugueses, o que desagradou muito a burguesia local. Outra coisa que incomodava muitos portugueses era o controle das forças armadas em território luso e estar ali sob o comando dos britânicos. Então, quando a ameaça de Napoleão acaba de vez, é formado um conselho, conhecido como Supremo Conselho Regenerador de Portugal e Algarve. Principalmente integrado aos membros da maçonaria e oficiais do exército lusitano, o objetivo do movimento era principalmente expulsar os britânicos de Portugal para salvar a independência da pátria. Esse movimento é repelido em 1817, com o enforcamento de 12 acusados. Isso obviamente deixou os portugueses com um sentimento de insatisfação e, em 1820, explode a Revolução Liberal do Porto. Esse movimento, iniciado em 24 de agosto de 1820, invade a Câmara Municipal do Porto e divulga um manifesto aos portugueses, com apoio de diversos segmentos da sociedade, como clero, nobreza, exército e população em geral. Nesse documento, o objetivo era estabelecer uma constituição para Portugal, além de exigir o retorno imediato da corte para o país europeu e a restauração da exclusividade de comércio de Portugal com o Brasil. Esse movimento instaurou as chamadas cortes, que nada mais foi do que a primeira instauração de um parlamento em terras portuguesas, justamente com o objetivo de elaborar e aprovar uma constituição para Portugal. Esse movimento teve uma grande adesão de todo o país, o que forçou o retorno de toda a coroa para Portugal em 1821. E só um membro da realeza ficou no Brasil, o nosso querido Dom Pedro I. Pressionado pelas cortes, Dom João VI retornou a Portugal, mas deixou no Brasil seu quarto filho, Dom Pedro. Dom Pedro era um grande apreciador de ideias liberais e foi deixado basicamente no Brasil como uma garantia, já que se sabia que havia insatisfações entre portugueses e brasileiros. Numa eventual independência brasileira, ideia que já se via ali no horizonte, Dom Pedro gozava de apoio de ambas as partes e ainda seria alguém próximo de Portugal. E foi exatamente isso que aconteceu. A regência de Dom Pedro foi marcada por diversas insatisfações portuguesas em 1821. A crise escalou de vez quando as cortes, aquelas instauradas pela Revolução do Porto, dissolveram o governo central no Rio de Janeiro e demandaram o retorno de Dom Pedro a Portugal. Isso gerou um desconforto entre os brasileiros, uma vez que o Brasil foi levado à reina em 1815, ainda por Dom João VI.
Já em janeiro de 1822, mais precisamente no dia 9 de janeiro, Dom Pedro recebeu uma petição com cerca de 8.000 assinaturas que pediam que o regente continuasse no Brasil. É então que Dom Pedro solta aquela célebre frase que com certeza você já escutou: "Se é para o bem geral de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." Isso ficou conhecido como Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. Ainda teve uma tentativa de forçar o retorno de Dom Pedro por meio de forças portuguesas aqui no Brasil, porém elas foram repelidas e expulsas do território nacional. As tensões seguiram e Dom Pedro tentou manter uma boa relação com Portugal, mas a chapa estava quente. Em 1822, o então regente foi buscar apoio de outras províncias fora do Rio de Janeiro e quando voltava de São Paulo, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro recebeu notícias de que Portugal não aceitaria que o Brasil fosse um reino e sim voltasse a ser uma colônia. E às margens do rio Ipiranga, então proclamou: "Para o meu sangue, minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade. Brasileiros, que nossa palavra de ordem seja, a partir de hoje, independência ou morte." Bom, Dom Pedro se estabelece então no Brasil como imperador, com o Império Brasileiro sendo fundado oficialmente em 12 de outubro de 1822. Já Dom Pedro é coroado imperador em 1º de dezembro do mesmo ano. Mas isso não foi suficiente para resolver o climão em que se encontrava o Brasil. Com a outorga da Constituição de 1824, a primeira do país, houve diversos movimentos revoltosos por conta do caráter centralizador dessa Constituição. O Império Brasileiro conseguiu repelir essas revoltas, sendo a mais famosa delas a que ficou conhecida como Confederação do Equador, que envolveu diversas províncias do Nordeste. Em 1826, acontece um novo episódio que gera tensão entre Brasil e Portugal. Isso porque ocorre a morte de Dom João VI e Dom Pedro I era herdeiro da coroa portuguesa. Isso tem alguns desdobramentos. Um ponto ruim para Portugal, caso Dom Pedro assumisse a coroa portuguesa. Portugal seria reunificado com o Brasil e poderia significar perda de relevância do país europeu em relação à sua antiga colônia. Vale lembrar que Dom Pedro, apesar de português, era do imperador do Brasil já há alguns anos. Ponto negativo agora para o Brasil. Uma nação recém-independente poderia novamente se ver unificada com a antiga metrópole. Isso é um claro retrocesso em relação à independência. Dom Pedro, então, decide abdicar da coroa portuguesa em favor de sua filha mais velha, Maria da Glória. Porém, essa abdicação veio com uma condicional. Portugal deveria aceitar uma constituição elaborada por ele e a filha, Maria da Glória, deveria se casar com seu irmão, Dom Miguel. Dom Miguel seria o regente português até que Maria tivesse idade para assumir o trono. Dom Miguel aceita inicialmente esses termos, mas era só um plano para que ele mesmo pudesse assumir o trono português. Assim que assumiu a regência, Miguel anulou a Constituição vigente e, com o apoio de uma parcela ainda absolutista de Portugal, assumiu o trono. Para piorar a situação desse golpe, as irmãs de Dom Pedro e sua mãe, Dona Carlota Joaquina, sim, aquela que é bem famosa, ficaram a favor de Dom Miguel. Com esse golpe enfrentando cada vez mais insatisfações populares no Brasil, Dom Pedro se viu pressionado. Em 1831, depois de diversas revoltas nas ruas do Rio de Janeiro, Dom Pedro decide abdicar do trono do Império em favor de seu filho. E acho que vocês já conhecem ele de algumas histórias. Sim, ele mesmo, Pedro de Alcântara, que depois seria muito conhecido como Dom Pedro II. Após ficar um tempo entre França e Inglaterra, Dom Pedro I decide retomar o poder em Portugal, que estava nas mãos de seu irmão, Dom Miguel. Essa guerra civil portuguesa se estende por alguns anos, até que em 1834, quando as forças de Dom Miguel foram definitivamente repelidas e foi assinado um tratado de paz, afastando de vez o absolutismo em Portugal. Nesse mesmo ano, em 1834, Dom Pedro I falece em Portugal, aos 35 anos de idade. Após sua morte em 1834, o coração de Dom Pedro foi preservado na Irmandade da Nossa Senhora da Lapa, na cidade do Porto, em Portugal. O fato curioso sobre essa verdadeira relíquia é que ela é guardada a 7 chaves. Na verdade, há 5 chaves. Isso porque o coração do primeiro imperador brasileiro está no recipiente que contém 5 fases de abertura e existe uma chave para cada uma delas. A primeira abre uma placa de metal, a segunda e terceira removem redes de ferro, a quarta abre uma urna e, por fim, a última fase desse recipiente dá acesso a uma caixa de madeira onde está guardado ali o coração de Dom Pedro I. Em todo esse compartimento, o órgão está mergulhado no formol e permanece em bom estado até hoje. A última pessoa que teve acesso ao coração de Dom Pedro I foi o diretor de cinema Miguel Gonçalves Mendes, em 2015, para as filmagens do filme O Sentido da Vida. O governo brasileiro pediu emprestado o coração de Dom Pedro I. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O Brasil pediu um coração emprestado. Mas tem um motivo legítimo para esse pedido. Em 2022, se você está bem atento a esse vídeo, se comemora o bicentenário da independência do Brasil. O pedido foi feito pelo embaixador brasileiro em Portugal, Jorge Prata. A Irmandade da Nossa Senhora da Lapa, instituição que detém o coração de Dom Pedro, pediu uma avaliação à Faculdade de Medicina do Porto para saber se o coração tem condições de fazer essa viagem ao Brasil. Curioso, não?
Ah, você ficou curioso sobre o que aconteceu com o restante do corpo de Dom Pedro I? Desde 1972, os restos mortais do imperador brasileiro estão aqui em território nacional, mais precisamente na cripta do Monumento à Independência, em São Paulo. E aí, curtiu mais sobre a história de Dom Pedro? Diz aí sua opinião. Se você gostou desse vídeo, também não se esquece de curtir e se inscrever no canal, ajuda demais a gente aqui no Curioso TV, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.